Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. É com o nosso coração em paz e feliz que estamos aqui, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Este momento que a nossa amada Casa Espírita concede para todos nós, como minutos preciosos que estamos aqui, cuidando da nossa alma, que estamos juntos em um só pensamento e em um só coração, em busca das doces palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e dos grandes ensinamentos de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, que o nosso dia de hoje possa ser um dia de paz em nosso coração, porque quando temos paz em nosso coração, meus irmãos, pode estar o conflito que for exteriormente. Nos mantemos com o pensamento alinhado em Jesus e ponderamos muito bem antes de falar, antes de agir, antes de tomar uma escolha. Então que todos nós possamos ter a paz do Cristo em nosso coração, hoje e sempre. Bom, meus amados irmãos, hoje, para nós iniciarmos a nossa reflexão deste domingo, eu gostaria muito de trazer para a gente uma palavrinha do querido Espírito Emmanuel, que se encontra nesta obra aqui que se chama Atenção. É uma obra tão pequenina, meus irmãos, que nós podemos carregar com a gente para onde formos. Esta obra de Emmanuel foi psicografada pelo nosso querido e amado Chico Xavier, e eu digo que esse livro aqui, ele é como se fosse um remédio diário para nossa alma, porque nós podemos abri-lo diariamente e nós encontramos aqui pequenos esclarecimentos. É uma frase de esclarecimento, é um trechinho de explicação que é o remédio do dia que a nossa alma necessita. Então hoje aqui eu gostaria de partilhar com a gente um desses trechinhos que Emmanuel coloca para nós, em que ele diz: os erros e os desacertos são momentos indicados à prática positiva de discernimento e de auto-reajuste. Erros e desacertos são os momentos propícios para praticarmos o discernimento com Jesus e o nosso reajuste interior. E essas palavras de Emmanuel, elas são muito preciosas para o nosso coração, pois frequentemente muitos de nós têm extremo medo de errar, pavor de falhar, e não se permite em momento nenhum tropeçar na jornada da vida. Se culpa muito, se errou, entra em profundo entristecer se em algum momento falhou e não permite de forma nenhuma cometer um errinho que for na jornada da vida. Meus irmãos, quando nós agimos dessa forma de não nos permitir errar, ou não, na verdade, acho que a palavra melhor para a gente aqui é não aceitar que erramos. Quando agimos dessa forma, nós carregamos um peso muito grande sobre nós. E nós entramos em um modo em que a humildade, ela fala pouco em nosso coração. E eu vou explicar isso para nós. Devemos compreender, meus irmãos, que somos ainda almas imperfeitas e que o erro que acontece aqui, os tropeços que a gente comete, meus irmãos, são grandes oportunidades de aprendizado para nós. Como a gente sempre diz, errar todo erraremos, agora permanecer no erro já é outra história, já é outro caminho. Hoje nós estamos falando aqui, na verdade, é desses momentos que a gente erra, que a gente tropeça na vida, porque somos ainda almas imperfeitas. Meus amados irmãos, faz parte da nossa jornada errar ainda. E será através desses momentos de falhas que iremos perceber
o que precisamos aperfeiçoar em nós, o que precisamos corrigir, o caminho que às vezes precisamos mudar. Meus irmãos, o erro é uma grande chance que temos de nos reajustar na jornada com Jesus. Nos manter melancólicos, tristes com isso, nos manter na culpa porque erramos, apenas nos estagna. Ficar ruminando sem parar o erro que a gente cometeu, ficar lembrando sem parar a falha e se culpando sobre isso, não nos ajuda e não é benéfico no nosso reajuste. Olha, meus amados irmãos, eu gosto sempre de me lembrar de Jesus em todos os momentos, porque o Cristo tem sempre um ensinamento para a gente nas etapas que passamos em nossa vida. Meus irmãos, nos lembremos daquele momento que Pedro, ele irá cometer uma falha, e que não é uma falha pequena não, é uma falha grande, que ele vai negar 3 vezes Jesus. Imagina como ficou o coração de Pedro depois que ele negou 3 vezes a Jesus e que ele se lembrou que o Cristo tinha avisado ele para ele ficar vigilante para não cometer esse erro, essa falha. E o que aconteceu? Pedro não vigiou o coração e tropeçou. Negou a Jesus 3 vezes. Depois desse momento, Pedro ficou com o coração muito sentido. O que a gente pode compreender também, como se ele tivesse ficado se sentindo culpado mesmo pelo que aconteceu. E é muito bonito nós vermos que depois disso, Jesus, meus irmãos, irá aparecer em espírito para Pedro e perguntar 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E Jesus perguntará 3 vezes isso para Pedro. E depois convidará a Pedro a continuar a jornada no caminho do bem, pois tinha uma missão e um dever aguardando por ele. E é muito bonito esse momento, porque em nenhum instante Jesus fala para Pedro o equívoco que Pedro cometeu, a falha que Pedro teve. Jesus em nenhum momento diz: olha, Pedro, eu te avisei que você ia me negar e você falhou. Não. Jesus não fica rememorando o erro que Pedro teve, porque já basta a consciência de cada um de nós para sabermos as falhas e equívocos que nós cometemos, não é mesmo? Jesus sabe disso. E aí, conhecedor e muito mais evoluído que nós, Jesus mostra para Pedro não se manter na culpa, não ficar paralisado pelo erro que cometeu, mas a continuar a tarefa, porque tinha muito dever para ele ainda no caminho do bem para ele servir. Que aquele erro servisse de aprendizado para não ser mais cometido. Olha, meus irmãos, quando Jesus, depois que aparece para Pedro, pergunta se Pedro ama ele 3 vezes e convida o apóstolo a continuar a jornada, que tinha uma grande missão para ele cumprir. Olha, meus irmãos, isso é um ensino grandioso para a gente, para depois do erro a gente se levantar e continuar a nossa jornada. Como eu disse, não paralisarmos na culpa, não paralisarmos no remorso, mas compreender que no processo do arrependimento, depois que a gente erra, se levantar e fazer melhor, fazer diferente e mudar, meus irmãos, é um grande passo que nós damos. Então, quando Emmanuel, ele coloca pra gente aqui erros e desacertos, é um momento indicado ao auto reajuste, é porque, meus irmãos, depois que falhamos, se olharmos bem para o nosso coração, encontraremos o que precisa ser reajustado em nós. E basta unirmos força e muita fé para nos levantar depois do erro e tentar fazer diferente. Meus irmãos, às vezes nós temos a dificuldade de nos perdoar depois do erro, de ter auto-perdão para com a gente.
de também nos desculpar. Vamos aprender também a ter um olhar mais caridoso para conosco, compreendendo que não somos perfeitos e tendo muita coragem em nosso coração para levantar depois da queda de um erro e compreender que a atitude de mudança depois de um erro é muito mais valiosa para todos nós. Meus amados irmãos, tenhamos indulgência para conosco também. Tenhamos paciência com a gente e tenhamos coragem para mudar, para reajustar, para nos transformar depois de uma queda, depois de uma falha, depois de um erro. Deus perdoa a todos nós. Nos perdoemos também, meus irmãos, e mudemos a rota daquilo que não está alinhado com Jesus. Não vamos nos manter no erro e também não vamos nos manter na culpa, mas vamos acender o nosso espírito para um caminho de mudança, de reajuste depois de uma falha. Meus amados irmãos, fiquemos com essa mensagem hoje em nosso coração. Essa mensagem, meus irmãos, que foi inspirada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem que fala ao nosso coração, como diz aqui Emmanuel, sobre a necessidade do autorreajuste, de levantar depois de um erro e buscar mudar também. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, que assim seja.